Vem. Eita, olha nós aqui de novo, gente. Tudo bem? Esse aqui é o podcast do João. A gente tá aqui mais uma vez, achou que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei. Cara, 4º programa. E você acredita que eu ainda fico nervoso quando começo? Fiz dar uma palpitação, um negócio aqui. Nós estamos falando, as pessoas vão me odiar e eu quero muito que as pessoas gostem de mim. Mas eu já tô tratando isso na terapia, vai ficar tudo bem, ao vivo aqui pela Rádio Geek. Vem participar com a gente. Quer mandar uma mensagem? Achou que a gente falou alguma merda? Não gostou muito do que tá acontecendo? Ou gostou muito do que tá acontecendo? Manda um WhatsApp pra gente pelo 011 97313 6617. Lembrando, 97313 6617. E também, se você quiser ver as nossas belas caras de nós que estamos aqui no estúdio, acessa lá o Facebook, que você pode ver a nossa live ao vivo. O Facebook é o Rádio Geek BR, é só você procurar lá, assim como o nosso site, né? Que você já sabe, você deve estar aí, radiogeekbr.com.br. Conta pra todo mundo que a gente tá aqui, porque a gente tá aqui, né, Felipe? Isso aí. E hoje eu tô aqui comigo no estúdio pra bater um papo com vocês. Felipe Lins, muito obrigado por estar aqui comigo. Topar essa loucura, cara. Obrigado a você pelo convite, Eu João. queria muito ter... Quando eu soube que você tava em São Paulo, eu falei, preciso levar o Felipe lá pra bater um papo comigo. Crushzão de Instagram, assim. Tem uma hora que eu não te vejo, que minha barriga não doa de rir com aquelas... João é muito louco. A gente se viu uma vez, Pois é. durante 2 horas, e viramos amigos de 3 anos sem se ver, né? Exato. Investimos na Só amizade. pelo Eu falei pra você, digital, vamos é. investir na amizade? E acho que a gente tá conseguindo, né? Tá fazendo um bom trabalho. Você tá com muito frio, carioca? E a casa que eu tô é gelada, né? Mas eu tô passando mal. Agora melhorou já. Já deu uma melhoradinha, É. Mas no fim de semana a gente se encontrou. Eu lembro todo Exato. mundo de camiseta, Felipe no canto, Fervo, tremendo. bêbado. Exato. Jogado, humilhado. Não, mentira. Não, humilhado, mas exaltado. Tava pleno. O que você tá fazendo aqui em São Paulo? Eu vim numa agenda de talvez transitar já pra São Paulo, assim, porque o Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, tá extremamente caótico. A gente tá no epicentro Você do jura? apocalipse, assim. Tá complicado? Tá complicado. Não só de praia vive alguém, né? Não. E- Você tava falando um pouco dessa sensação. Eu te perguntei se você achava que tava mais violento. Você falou que acha que não, mas a sensação aumentou um pouco. É que nem temperatura. Uma coisa é o relógio tá marcando um número, mas a sensação térmica é outra. Então acho que a galera tá sentindo uma mudança clara, assim, no Rio. A sensação de insegurança aumentou muito, infelizmente. É de medo também, né? Eu acho assim, todo mundo com muito medo, De não pânico, sabendo mais ou menos de onde vem, por que tem o medo, mas o medo tá ali, né? Exato. Felipe, eu fui fazer minha pesquisa sobre você meu e Deus. fiz uma pesquisa extremamente densa. Inclusive, o pessoal do Serasa... Brincadeira. Lá no seu Instagram, você se define como antropólogo, pesquisador de conteúdo, ativista e astrólogo de bar. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu queria começar pelo antropólogo. Em que momento da vida uma pessoa decide fazer antropologia? O que você esperava quando você foi fazer Né? antropologia? Eu era a criança dos dinossauros. Lembra dessa época dos anos 90 que tinha... A sensação foi Jurassic Park, mas todo camelô que você passava tava vendendo um dinossauro de látex. Família Dinossauro. Exato. Também, né? Que, por sinal, o último episódio de Família Dinossauro é genial, né? Eu não vi, cara. O último episódio você nunca viu? Não vi. O último episódio é o cometa chegando e a extinção. E acabando com que sonho, E aí, no que final, inveja. tem um jornal nacional, e aí tem o William Bonner, que é o apresentador do programa deles, falando: boa noite, encerramos aqui, o meteoro está chegando. E o meteoro chega. Chegou e acabou. E a série foi cancelada, assim, acaba assim. É genial. Maravilhoso. É genial. É o fim que eu sonhei, adeus. E aí, olha, a música. Gênio. E aí eu queria fazer arqueologia. E aí não tinha uma graduação em arqueologia. Queria ficar lá dias e dias escavando, com o pincelzinho no exatamente, chão, pegando o fazendo esqueleto. arte-ataque. Mas não rolou. E aí eu descobri a antropologia. Na verdade, fiz sociais, né? Ciências sociais. Com ênfase em antropologia. E acabei me encontrando, assim, achando o curso incrível. E foi da hora? O que mais te pegou na antropologia, assim? Acho que a curiosidade de conhecer a antropologia mais clássica, a antropologia cultural, tribos e povos diferentes, enfim. E principalmente de usar a ferramenta de estranhar o familiar, né? Que é algo clássico da antropologia. Como é que a gente
consegue refletir, estando na nossa própria cidade, então numa cidade como São Paulo, como é que a gente consegue estranhar as tribos urbanas, né, os movimentos de juventude, enfim. Inclusive o movimento geek, né, que é uma tribo, tem muito trabalho na antropologia sobre essa cultura nerd e tal. E contracultura, subcultura, subcultura, exatamente. Achei muito interessante. Anticultura. No que ela se difere, mais ou menos, assim, das ciências sociais ou da história? Mais o método, porque a sociologia, que é a irmã ali, ela vai estar preocupada mais em tentar encontrar padrões, né? Então, como é que se você pega, por exemplo, a noção de casamento. Então, casamento tem um sentido no Brasil, tem um sentido na Suécia e tem um sentido em Angola. E aí a sociologia tenta achar pontos em comum e de aproximação, enquanto a antropologia tenta, na própria distância e no próprio contraste, ver paralelos, né? Então, sei lá, a gente pode achar muito estranho uma cena de uma mãe com um bebê numa savana africana passando lama na pele do bebê para proteger do mosquito. E aí... Mas a gente também passa as nossas lamas, né? As pessoas passam hidratantes, passam protetor solar. Seu olhinho. Exato. Lá. E na perspectiva cultural de um outro povo, o que pra gente é considerado beleza pode ser considerado feio. O que pra gente é considerado saboroso pode ser nojento. Então... Pô, que maravilha. Brincar com isso, né? Muito louco isso, né? É muito diverso. Aqui no Brasil, principalmente, quando a gente tem tanta etnia, principalmente dos povos indígenas, essa coisa da gente estar sempre se chocando com a cultura deles, né? E eu vejo que, assim, eles sempre são retratados de um modo extremamente pejorativo, o selvagem, que deveria vir pra cá. Na verdade, o índio gostaria de ser como nós. E a antropologia, ela oferece os melhores olhares sobre isso, né? Quando você pensa na imagem do antropólogo, você pensa em alguém no meio da aldeia estudando índio. índio. Eu penso em índio. Isso. O antropólogo é índio. Exato. Mas a antropologia é mais que isso. A gente não tem só estudos sobre indígena. Eu mesmo nunca estudei questão indígena. Nunca foi passar um mês na Amazônia, tomando ayahuasca no café da manhã? Sou louco pra ir. Tô aberto pra convite. Sou louco pra ir Vamos? também. Será que a gente vai? Vamos. Eu tô querendo ir. Talvez em setembro esteja aí em Manaus. Mas será que vai estar a Amazônia pra ir? Não sei. Fica aí a pergunta. Será que não vai vir o meteoro antes na Amazônia, né? Não, mas... Relaxa que, segundo o nosso governo, tá tudo certo. Não existe nenhum desmatamento na Amazônia, tá tudo tranquilo. Felipe, isso é coisa de pessimista. É verdade. Fake news. Fake news, total. Você, não sei se um pouco por causa da antropologia, a gente tem uma coisa em comum que é gostar muito de política. A diferença é que eu sou aquele cara que fica no Facebook, no Instagram, falando, não gostei disso, textão, quero likes, entendeu? Você levantou a bunda da cadeira e foi fazer alguma coisa, né? Você tem uma trajetória aí, você gosta disso. Que momento você se envolveu com o fazer político? Conta pra mim um pouco dessa história. Eu me envolvi na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu fiz a Universidade Estadual do Rio, a UERJ. E a UERJ tem uma característica muito específica, que foi a primeira universidade no Brasil a implementar o sistema de cota. Foi algo que causou uma revolução na universidade, então você passou a ver... Isso em que ano, mais ou menos? Eu entrei em 2006, o programa de cotas da UERJ de ação afirmativa foi aprovado em 2003. Da hora. E esse projeto de ação afirmativa revolucionou a universidade em diferentes aspectos. Não só identificando 50% das vagas para estudantes de baixa renda, mas colocando mais negros na universidade, mais pessoas que nunca pensaram em entrar numa universidade pública, exatamente. Pessoas que, assim como eu, fazem parte da primeira geração de ingressantes no ensino superior, então pais muito pobres, famílias pobres do interior do Rio, de outros municípios do estado, puderam acessar, através dessa política, a universidade pública. E também alunos com deficiência, enfim. Então, chegar numa universidade... Você tinha quantos anos quando você chegou lá? Eu tinha 18. 18 anos. Eu fiz vestibular com 17 e entrei com 18. Daí caiu lá de paraquedas nesse momento que a faculdade estava passando por essa transformação. Exato. Ao mesmo tempo que tinha essa potência da transformação, a gente estava passando pelo governo Garotinho, Rosinha Garotinho. E era a universidade caindo aos pedaços. Então, rampa desabando, salário atrasado. A primeira semana que eu cheguei na faculdade, eu nunca esqueço. A professora entrou na sala e falou: a gente se vê daqui a 3 meses porque estamos em greve.
Nossa, muito diferente do que tá hoje, né? É, muito incrível diferente. isso, como evoluímos, né? Nesse tempo. Exato. Então, pra mim foi um choque, assim, chegar e dar de cara com um mundo novo da universidade, com toda aquela diversidade, mas com essa realidade nua e crua do Estado, né? Presente e tal. E aí eu lembro que logo de cara eu comecei a me envolver com o centro acadêmico, que é um caminho meio que natural na universidade, nessas universidades mais de cursos de humanas. E com campanha política, fiz a primeira campanha, na época, era um professor de história, Para vereador do Rio. para deputado Pra estadual, deputado que estadual. não era conhecido, era um professor de história, que tinha um trabalho com direitos humanos em presídios do Rio. E esse cara era o Marcelo Freixo. Uau. Então, eu fiz a primeira campanha do Marcelo Freixo em 2006 e ele foi eleito na LERJ de deputado estadual. Então, você estava na primeira campanha do Marcelo Exato. Freixo, antes daquela história da CPI das milícias, de tudo Em 2006, na aquilo. origem, quando o Marcelo só era um professor de história, de pré-vestibular Da comunitário. hora. E daí você foi trabalhar no mandato? Não, e aí eu continuei na universidade, não fui trabalhar no mandato do Marcelo nem nada, mas fui ficando mais na área acadêmica, mas em algum momento eu fui trabalhar numa organização, conheci um projeto de uma organização chamada Escola de Gente, uma ONG que trabalhava em 2007, já pensando a questão da inclusão de adolescentes e crianças em escolas inclusivas, em salas inclusivas. Então, muito naquela perspectiva antiga da integração, que era a mesma escola, alunos com e sem deficiência, mas em salas separadas. E eu tive um conhecimento da perspectiva inclusiva, que é, por que não todo mundo da mesma sala, aprendendo cada um no seu tempo e convivendo com a diversidade. E foi mais uma mudança radical para mim de olhar, principalmente, para entender por que na infância eu não tive contato com pessoas com deficiência. E depois eu fui entender simplesmente porque essas pessoas ficam escondidas em casa, né? Existem pessoas com deficiência, existem crianças com deficiência, adolescentes com deficiência, só que a gente não convive na infância, isso é roubado. Essa diversidade nos é raptada, né? Completamente. E aí essa organização era presidida pela Cláudia Werneck, que é mãe da Tata Werneck. Da hora. Então, em 2007, eu e a Thalita, Tatá, a gente viajava com um grupo de teatro pelo Brasil, em escolas, fazendo oficinas com adolescentes e jovens sobre diversidade, educação inclusiva, e ela, junto com um grupo de teatro, fazendo peças de teatro e oficinas de esquete, né? Então, eu tive a oportunidade sou amigo da Tatá, Thalita, e tive a oportunidade de participar desse processo que culminou hoje no sucesso dela, enfim, que a gente já sabia desde aquela época que ela ia estourar em algum momento, quando ela foi pra MTV, depois... Doida, né? Eu trabalhei com a Tata na MTV. Pois é, né? 2 anos depois fazendo Tralalá. Eu lembro que ela já tinha você muito... fazia Tralalá. Fazia Adorava Tralalá junto com ela. Tralalá. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos passar um trote aqui em alguém daqui a pouco? Você vai ser minha Tata Werneck hoje. Eu ainda tava lá na Escola de Gente quando o Tralalá tava no ar. Eu lembro de assistir. Era uma isso. loucura. E eu lembro que ela programa. passou um trote uma vez pra Cláudia, pra mãe dela. Pra avó dela, ela pra passava avó, o tempo inteiro. pra avó Denguinho, vovó Denguinho. A avó Denguinha. Não, Ligava, falava, era- tô grávida, não sei o que fazer, Exato. já naquela época. Exato. Mas que da hora. Fê, e foi nessa época, mais ou menos, aí que você conheceu também a Marielle Franco, né? Exato. Como é que você conheceu? Eu trabalhava nessa ONG que tinha essa pegada de pessoas com deficiência, mas muito uma pegada também de política de juventude. Nessa época a gente estava no auge da construção de um plano nacional de juventude, que é isso, assim, hoje a gente tem uma noção muito clara de diferenças, né, do que é a infância, do que é a adolescência, do que é a juventude. Tendo que um jovem no Brasil vai até os 29 anos. Isso muda em alguns países, o ser jovem vai até os 24, mas é calculado um pouco na perspectiva de quanto tempo alguém demora para se estabelecer, não só profissionalmente, terminar os estudos, constituir família. Então, essa noção de juventude ela foi estendida diferente da época dos nossos pais. E aí, eu fui participar de um fórum chamado Fórum de Juventude do Rio de Janeiro, que tinha uma pegada de defesa de direitos. Então, tinha tantos jovens que trabalhavam com causas como feminismo, questão racial e movimentos de favela. Isso é muito importante falar, porque no Rio isso é muito forte, né? A gente tem um movimento social muito ativo de favela e de denúncia da violência do Estado nessas comunidades também. E aí eu conheci Marielle numa campanha que a gente fez... Diga Não ao Caveirão. E para quem não sabe, o Caveirão é
Aparecia um Tropa de Elite, né? Quem já viu esse filme. É aquele carro que parece um Um tanque blindado, de guerra, que meio um sobe Batmóvel, assim, blindado. Que a galera só o cano da arma pra fora, Exatamente. atirando em... E é uma experiência de terror, assim, na favela. As pessoas ficam desesperadas porque ele sai arrebentando tudo que vê pela frente, as barricadas, mas também os carros das pessoas que estão estacionados. Então, assim, sai bar, casa, sai destruindo tudo. E é uma experiência de terror. E eu conheci Marielle nesse contexto de uma campanha em defesa de moradores de uma favela do Rio, bem grande, chamada Complexo da Maré, de onde a Marielle nasceu, de onde ela é, inclusive. E a partir daí a gente se conheceu, ficamos amigos. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Mas só em 2016 que a gente construiu a candidatura dela a vereadora do Rio, né? Então isso já Você tem trabalhou na 10 campanha anos. também. Exato, trabalhei na campanha. E era uma coisa que a gente sempre brincava, sempre achava que ela tinha um perfil para estar nesse lugar. Ela trabalhou com o Freixo desde 2006, na época que eu fiz também a campanha, que eu não estava na universidade, ela também fez a campanha. Mas engraçado é que a gente não se conheceu nessa época. Mas a partir dali ela assumiu uma vaga no Comitê de Direitos Humanos, que o Marcelo presidia na Alerj, e foi muito importante para a construção dela, e eu testemunhar, acompanhar não só essa construção como figura política, mas também como uma liderança, né? Então até o processo de transicionar o cabelo, por exemplo. Ela alisava o cabelo antes? Antes, claro. É uma coisa que você via muito, eu via muito na universidade, assim. As meninas negras alisavam o cabelo. Então eu via Marielle sair do alisado para assumir o afro e tal. Toda aquela potência. Exato. Né? Então não foi uma coisa que foi construída rápida, assim. Foi um processo longo e doloroso e tal. Você foi trabalhar no mandato depois? Fui trabalhar no mandato. No mandato eu trabalhava com assistência legislativa, então eu fazia pesquisa de projetos de lei, ajudava a produzir. Porque quando a gente produz um PL, a gente tenta fazer um trabalho de procurar em outras câmaras do Brasil se já existe um projeto parecido com aquele, para não criar do zero, mas simplesmente usar um termo que a gente chama de jurisprudência, né? Sim. Embasar isso, né? Ver se já tem alguma coisa por trás. E ajudava também produzindo os discursos e fazendo pesquisas para o próprio mandato. E aí trabalhei menos de um ano, trabalhei 6 meses, e logo depois fui trabalhar numa organização do Rio chamada Meu Rio, que trabalha também com causas de ativismo, envolvendo a população. Um pouco parecido com esses e-mails que a gente recebe do Avaz. Assine isso daqui. Exato, tipo, salvem as baleias. Entendi. Exatamente. Só que pressionando os vereadores e os deputados. Então, tentando traduzir o que os deputados e os vereadores fazem nas casas legislativas e que muitas das vezes isso não é transparente o suficiente para a população. Então, o que está sendo votado ali dentro, quais são as decisões que estão sendo tomadas, quais vereadores votaram a favor ou contra tal PL, enfim. E tentar denunciar isso de alguma forma. Ela se transformou numa coisa gigantesca, né? No nosso imaginário, um símbolo muito grande de muitas coisas, e até agora, mesmo depois de tudo, atacada no Rio. Nunca ninguém imaginou que ela pudesse ser um alvo, né, de tudo que estava acontecendo ali. Como que era a Marielle no convívio, assim? Ela era gente boa, ela estaria numa mesa de bar com a gente, bebendo uma breja e falando besteira? Ela estaria na mesa de bar, falando besteira, mas não bebendo porque ela não bebia. Mas ela estaria ali com um mate. Ai, que da hora. Mas ela não precisava estar alcoolizada pra estar alta e ser Ao contrário da gente, né? Ao contrário da gente. Que beber muito pra poder sorrir. Exato. Mentira. Marielle é uma leonina, né? Então, típica leonina. Vocês imaginam o leonino solar? Você é sagitariano. Eu sou sagitariano. A gente caminha junto com os leoninos, né? Super. A Acho que gente nós não deita pra eles. signos que aguentamos os leoninos, né? Porque a gente saca eles e deixa eles brilharem. Exato. Mas Marielle era a típica leonina, assim, linda, radiante, potente, e era aquela pessoa também que te passava segurança e te traduzia segurança. Então, ela tinha uma expressão que eu adorava, chamava-se partir pro tumulto, que é do tipo, a gente não gosta de brigar, mas se a gente tiver que partir pro tumulto, a gente vai partir. Vambora. E ela dava essa percepção de segurança pros amigos, assim, Eu lembro de uma história da irmã dela, da Aniele, dizendo que numa situação elas queriam jogar futebol
com os meninos na rua e aí um garoto argumentou dizendo que ela não poderia jogar futebol porque ela era menina. E aí Marielle foi lá e pegou a bola e falou assim, se ela não for jogar, ninguém vai jogar. E tirou a bola do rolê. E acabou, e aí teve que... Maravilhosa. Então era essa figura, assim, de irmã mais velha, Saquei. que traduzia isso pros amigos também, essa figura que Ela era protetiva também Exato, com todo mundo que exato. tava em volta. Mas também doce. Que da hora. É. Deve ter sido um privilégio, né? Super Poder ter privilégio. acompanhado isso de perto. Super. Cara, então, eu acho que eu sempre fico falando assim, a gente tá o tempo inteiro na treta, no Facebook, tentando lacrar, conseguindo like. E a gente é contra tudo, né? Te odeio, vou meter a mão na sua cara, filho da puta, você pensa diferente de mim, não, vou meter na sua cara. Só que parece que a gente perdeu a capacidade de propor, né? De fazer, assim. O que eu acho mais legal nesse trabalho que você faz, principalmente também aí na Câmara Legislativa, ou como ativista procurando esses lugares para se enfiar, em que momento que a gente para, né? E, sei lá, vamos reunir aqui... pessoas diferentes que moram em algum lugar e vão tentar propor alguma coisa que vai melhorar a vida dela, ou que... É isso, vou chegar na Câmara dos Vereadores e falar, ei, vereador, eu acho que se o ônibus depois das 10 da noite parasse na porta da minha casa, aí já ia diminuir muito a violência. Ao invés de eu ficar nas redes sociais querendo algum tipo de reconhecimento. Que você acha, assim, problemático essa militância de rede social, às vezes? Eu não Quais acho... são os ganhos e as perdas? Não, eu acho que é muito legal as pessoas estarem organizadas em rede. Sem dúvida, isso é uma ameaça para deputados e parlamentares que estão há anos no poder, há 30, 40 anos no poder, sem fazer nada de útil para a população, sem... dar um feedback, uma transparência do que eles têm feito. Mas eu acho que é importante esse olhar de baixo, porque o gestor ele fica olhando de cima, né? Meio imaginando a cidade como uma maquete. Sim. Então é importante ter esse olhar de baixo de quem entende qual é o melhor ponto para onde se instalar uma creche, porque não é simplesmente achar aquele terreno... É entender que ali perto tem um aterro sanitário e que aquilo não é bom. Ou que os carros ali passam em alta velocidade, que além de construir a creche, que é importante para o bairro, precisa ter uma redução da velocidade dos carros que passam, porque as crianças vão passar a atravessar. Então, tem que ter toda uma sensibilidade por exato, trás, porque é muito mais complexo uma do que escuta parece, forte, né, do território, assim, que a gente chama. Eu trabalhei um tempo também no Rio, eu trabalhei 4 anos na Prefeitura do Rio, antes dessa experiência com a Marielle, fazendo justamente isso para um programa... que na época era um programa das Nações Unidas, da ONU Habitat, eu era consultor da ONU, e a gente fazia justamente a intersecção entre os moradores de favela, então das 34 UPPs, na época, que um programa de política pública de segurança que tinha no Rio, que foi um modelo super... Você conheceu as UPPs, né? Não sei quando você foi no Rio, alguma favela com UPP. Eu conheci, eu fui no Santa Marta, que foi a Santa primeira Marta. UPP, né? Inclusive, o Abusado... Para claro, fazer o livro. vestibular, eu li O Abusado, um livro que o Caco Barcelos escreveu sobre a história do Morro de Santa Marta, que é maravilhoso. Isso, é incrível. Genial. Não, as UPPs foram um projeto que tinha muita crítica em torno dessa vigilância, né, desse controle e tal, em torno dos moradores. Foi um projeto que tinha ligação direta com os Jogos Olímpicos, então com os mega eventos. E foi justamente isso, assim, depois que as Olimpíadas acabaram, o programa acabou e o caos voltou, assim, pior até. Então, cada vez mais é preciso ter políticas de Estado, né? Assim, políticas de governo. E de inclusão social, principalmente, né? Isso que a gente eu acho que a violência, por exemplo, tá completamente atrelada a se a economia vai bem ou não, porque Sim. se o cara tá lá, não sabe como vai pagar a conta, desempregado, sendo humilhado todo dia, no desespero, talvez a vida mais fácil seja tá ali batendo na porta e ele vai. Como que a gente tá esquerdista, né? Eu acho que a gente devia estar fazendo esse programa em Cuba. É verdade. Essa coisa leva. Mamô, você tá com a sua mamadeira de piroca aí? Tô. Daqui a pouco, gente, quem tá assistindo a gente ao vivo gente vai pelo sortear uma Facebook, madeira de a gente piroca. vai sortear uma madeira de piroca pro nosso público. Filipinho, Pazotto, como é que estamos aí? Quer rodar? Vamos faturar então? Vamos. Então daqui a pouco a gente volta, gente. Felipe Lins aqui. A coisa vai ficar mais leve. Vai. Daqui a pouco vai ficar mais leve, a gente garante. Até mais. Até já. Escuta, agora é hora
hora de faturar. Vamos para os nossos comerciais. Pode falar? Vamos lá, pode ir? Fala, amigos e amigas nerds! Eu sou o Thiago Brise e você que quer ouvir sobre Tecnologia, games, anime, Gororoba Play, toda quinta-feira às 19 horas aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek. 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora! O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Quer ficar sempre atualizado e se informar sobre Xbox, PlayStation, mundo dos super-heróis e muito mais? Acesse europanet.com.br e venha fazer parte desses 31 anos com a Editora Europa. Você procura mais conforto para sua casa ou no seu trabalho? Ligue no 11 5031 1817 e fale com o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas do mercado. São 15 anos trazendo qualidade para o seu dia com excelência. Acesse imperiodoar.com.br e conheça a nossa empresa. Faça agora o seu orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Venda de ar-condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar-Condicionado. Rádio Geek está de volta aí, meu. Oi, gente. Olha a gente aqui de volta. Uhul, eu e Felipinho. Tá Foi gostando? rápido. Não Tô tá adorando. Tá à vontade? Super. Primeira vez que você tá participando de um programa de rádio. Primeira vez. Eu lembro da minha primeira vez também. E aí? Só, como diria um amigo meu, não caguei nas calças porque não tinha bosta pronta. Porque do contrário, uma batedeira, um negócio. Você que tá ouvindo a gente, quer participar, manda um WhatsApp aí, gente. É no 11 97313 6617. Ou se não, entra no Facebook também pra ver a gente ao vivo. Tá rolando uma live, você pode comentar, pode falar o que você quiser e ver as nossas carinhas bonitas aqui. Todos sorridentes Tava pra vocês, falando todos aqui. se querendo. Acho que no primeiro bloco a gente ficou muito uma coisa Gandhi, Madre Teresa. Vamos Mas eu sou mundo, Madre. né? Eu gosto de GTA, gosto da tiro também. Você é geek também, Eu, né? eu gosto de Mortal Kombat, eu gosto da Fatality na vida. Gente, gosta de mim, eu prometo que eu sou legal. Você sai na rua dando fatality na cara das pessoas? assim, Não, às mas vezes? dá vontade da gente dar Fatality nos deputados, né? Voltamos pra coisas Voltamos, esquerdistas. voltamos, Vamos tentar é. se cuidar aqui. Você joga videogame? Jogo. Eu tenho um PlayStation 4. Tô um pouco desesperado porque vão anunciar o 5 agora. E aí eu sei que vai ser uma fortuna, então eu não sei. E você vai querer de todo qualquer jeito? Não, vou esperar um tempo. Começar a produzir no Brasil, né? Ficar mais barato. Eu nunca joguei muito videogame. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Eu sou meio temporão, assim, sabe? Meu irmão mais velho Ah, é você 15 anos perdia mais o velho do que controle. eu, o outro 10, o outro 6. Então até eu pegar no videogame, eu já tinha apanhado 3 E vezes. você fazia assim. chantagem pra sua mãe, tipo, a mãe ia lá, Dedurava dar o controle eles na mão do todos, João. não. A tarde era meio que terra de ninguém, assim. Meus pais estavam Tá. trabalhando, né? Daí era brigaiada total. Oz, né? Aquela série. Total, Cadeia, total Oz. Aham. Era nego preso no quarto e tal. E era muito briga de gigante. Minha única arma era realmente dedurar. Inclusive, queria pedir desculpas aí para os meus irmãos, se vocês estão me ouvindo. Tudo que eu fiz vocês passarem na infância. Você nasceu onde, no Rio? Eu nasci em Nilópolis,
na Nilópolis, cidade da Beija-Flor de Beija-Flor. Nilópolis. Exatamente, todo mundo... Nilópolis, por causa da Beija-Flor e também porque eu gostava muito do o Jogo Márcio do Smelling e o Leandro Hassum. Tinha Ah, aquele eles lance são de lá do, Nilópolis, que é. o Márcio Smelling é de Nilópolis, ele Nilópolis. fazia todo um texto Aham. acabando com Nilópolis. Aham. Assim. Não, Nilópolis é terra do Jogo do Bicho também, né? Que você acha Maravilhoso, disso, cara? né? Samba, Devia ser Jogo do liberado, Bicho. né? Totalmente. Sabe da assim. história do Jogo do Bicho? Eu fiquei muito curioso Ah. eu gastei um tempo da minha vida pesquisando sobre o Jogo do Bicho. Tinha alguma coisa a ver com um zoológico Perfeito. Não, com o surgimento do zoológico. do Rio de Janeiro. Exato, do zoológico quando foi criado no Rio. E no Rio, nesse contexto, também imagina Rio, tudo que antigamente de novidade no Brasil chegava no Rio, né? Uhum. Capital do Brasil durante muitos Do anos. Império. Do Império, exatamente, família real. Então, quando surgiu a ideia de zoológico e tal, era inovador, logo depois construíram o Jogo do Bicho. Sim. E é muito interessante essa coisa, né? Quando vem algo estabelecido, formal, logo se cria algo informal e ilegal em torno. Isso é muito Brasil, né? Muito interessante. Mas quando que foi proibido? Eu não lembro direito se foi Jânio Quadro, será? Quando Pode ele, ser, ele proibiu pode lá ser, os não cassinos, sei, aquelas pode coisas. ser. Mas é uma hipocrisia, né? É. Muito grande. Porque ver lá no meu bairro, por exemplo, assim... Aqui na Vila Madalena, por exemplo, lá no barzinho, as velhinhas tudo jogando no Jogo do Bicho, apaixonadas, todo mundo gosta. Eu É uma nunca coisa joguei. extremamente atrelada à nossa cultura. Uhum. E que, por ser criminalizado, imagina se a Loteria Federal estivesse cuidando disso, né? Exato. Podia estar ganhando uma grande de imposto, mas não, fica daí na mão no Carnaval do Rio, né? Total. Os bicheiros lá fazendo a festa, às vezes atrelado ao tráfico e outras coisas. E a curiosidade, né? 24 é o número do viado, né? É por isso que até hoje... Você tinha aquele pânico na escola? Ai, será que meu nome vai ser o 24? Tinha Felipe, geralmente F, eu era o 16, 12, eu nunca chegava nos 20. O J já chegava. J era perigoso. J Eu era perigoso. ficava com não, porque já era uma criança viada, né? Aham. Mas ficava, não queria, né? Sofrer esse bullying. Década não foi fácil crescer na Uhum. década de 90, Não, sendo viado. criança noventista. Exato. Mas a E eu- gente tá vivendo os anos 90. Eu tô sentindo umas... Mas, Mas sem a Chan, sem a coisa do fervo. infelizmente, Infelizmente. né? Sem a banheira do Gugu, Sem a banheira do sem Gugu. aquele... Você lembra que tinha aquele quadro do Gugu que as minas ficavam de camiseta branca? Todas molhadas. E daí você tinha que acertar um jato Exato, e tinha uma mensagem embaixo. debaixo uma das tetas, frase. colado na teta. Ave 3 horas da tarde, Maria. você sentado com a sua avó vendo aquilo. Uba, Era- uba, uba, e. Xalalalá, xaxá, xalalalá, xaxá. Mas na questão de ser gay, tá muito melhor hoje, né? Claro. Do que era naquela época. Claro. Você, assim como eu, conhece bem de perto o movimento evangélico, né? Sim. Você na igreja Assembleia de Deus Sim. até os 18 anos e eu na igreja Batista até os 20 anos. Eu sempre quis ser batista, sabia? Por quê? Porque os batistas têm uma coisa com a música, que é legal. Tinha. Eu aprendi. Igreja é isso. Eu soube pegar uma coisa boa que é a música, né? Que a igreja trabalha muito. Muito, as artes de uma maneira geral, as né? artes. Então eu aprendi a tocar instrumento de sopro e tal. Mas e eu amava já os eu batistas. queria ir pra Assembleia, porque era Mentira. muito menos tedioso, né? Ah, A Assembleia sapato do de fogo. reteté, girando e tal. Você falou aquilo que a gente não é acostumado a conviver com crianças, com pessoas com deficiências na infância. Uma das coisas legais de ter sido criado dentro da igreja, eu acho, pra mim, foi... hoje em dia são poucos os espaços em que a gente consegue ter uma convivência diversa, né? Sim. Aqui em São Paulo eu vejo um menino de classe média, ele vai estudar numa classe com iguais, ele vai passar no vestibular, vai Sim. com iguais. Pra Sim. ele o mundo é daquele tamanho. Tem as fronteiras Sim. ali, aqui de Moema, dos Jardins da Vila Tem um bairro Madalena, estendido. lá no é. Rio, da Zona Sul Sim. e tal. E a igreja, ela me possibilitava essa vivência com pessoas muito diferentes Mistura, de mim. né? Com gente mais rica, com gente mais pobre, com deficiente. Eu lembro que eu aprendi Libras quando eu tinha 8 anos de que idade legal. pra me comunicar com a filha do pastor, que era minha eu amiga e aprendi era também. surda. E tenho um maior carinho, tipo, adoro. Até hoje eu queria fazer uma aula de Libras, porque eu acho extremamente expressivo, assim. Sim. Você aprende É a se teatral, expressar né? nos outros. Esse é o ganho da igreja. Outro ganho da igreja, eu acho, da comunidade, é você aprender a falar
sobre o que você tá sentindo, sabe? Assim, pô, tô mal, cara, por quê? Porque eu tô estudando pro vestibular, tá pesado. Alguém vem, te abraça e fala, não, vou orar por você, vamos junto. Tá? É uma rede de proteção, né? É uma rede de proteção. Mas foi muito difícil, assim, eu acho que eu descobri mais ou menos ali que eu era gay com uns 11 anos de idade. E é isso, né? Você vai pro inferno, neném, sabe? O Satanás tá dentro do seu corpo. É pesadíssimo a relação que tem. Pra mim, isso foi bem... Até hoje eu trabalho um pouco as sequelas que isso deixou na minha formação, assim, esse senso de estar errado, ou de eu vou pro inferno. Hoje em dia, eu tenho certeza que eu não vou pro inferno, que Deus me ama, tá tudo certo. Pra você, como é que foi? Eu acho que também eu comecei a perceber as coisas por aí, acho que nos 13, 14. E a gente faz esse movimento de, tipo, preciso não falar sobre isso, ignorar isso. Vai passar, Deus vai me curar. Exatamente, eu vou começar a namorar uma menina e vai dar tudo certo. E no meu caso, assim, namorei 2 meninas na época, na adolescência, e não era a mesma coisa, assim, nunca tive... gostava delas como amigas, mas não gostava profundamente, assim, em termos de amor e tal. Mas a gente sempre sabe, né? Assim, e a mãe sempre sabe, acho que a família sempre sabe também. Eu acho que sim. E aí, acho que é isso que a igreja tem de ruim um pouco, é esse controle dos corpos, né? Assim. Total. E eu fiquei... Assim, eu amo todos os meus amigos que eu deixei na igreja, assim, de verdade. Tenho... Você não tem mágoa, eu também não tenho nenhuma. mágoa. O que eu vivi lá foi muito bom em vários sentidos. Teve isso que eu tô falando, mas eu acho que é uma coisa mais cultural, é da cultura também, né? A questão de 2010 pra cá, eu acho, assim... Quando o movimento evangélico ele começou a se organizar como uma força política, daí sim eu tenho muitas ressalvas e um completo... Mas também é importante dizer que os evangélicos são heterogêneos, exatamente, né? Não é tudo a mesma coisa. Não é um grupo... Existem os progressistas e tudo mais. Mas eu tô me referindo à bancada evangélica. Tá. Quando você fala assim que ideia de a bancada evangélica vai apoiar... Tipo, eu fico pensando, cara... Eu li o Evangelho várias vezes. Em que momento Jesus falou que a luta do cristão era na política? Em nenhum momento Jesus falou assim, olha, você quer mudar alguma coisa aqui em Roma? Junta um grupo de pessoas candidata ao Senado de Roma e daí vocês vão começar a fiscalizar o que eles estão ensinando na escola. Não, o negócio dele era assim, vem cá, vamos cuidar do estrangeiro, cuidar da puta, vamos abraçar o pobre, o analfabeto, o viado, trazer todo mundo, e com isso ele conseguiu fazer uma grande revolução, né? E daí quando a gente vê esses movimentos organizados em volta de umas pautas, sei lá, arma, homofobia. Será que eu fico pensando, se Jesus viesse pra Terra hoje e se candidatasse, fosse eleito, será que seria morto. O controle da homofobia ia ser a primeira pauta dele, claro sabe? Que não, ou ia ser, vamos dar comida pro... Quem não tem comida tem que comer, vamos fazer o quê, né? Então vamos organizar um negócio que eu acho que as pessoas não fazem muito, né? Sim. Mas você tinha esse lance do vou pro inferno, medo do inferno, medo do demônio, do capeta, já viu gente demoniada, essas coisas? Não, eu não tinha esse medo, não. Eu acho que eu achava mais curioso. Eu sempre tive curiosidade. E aí eu acho que tem essa coisa do olhar antropológico, né? De estranhar o familiar. Eu sempre tive curiosidade sobre isso, mas até de... A gente não tinha naquela época, isso é uma coisa importante de dizer. Internet, né? Assim, a gente não conseguia dar um Google e descobrir que existiam outras pessoas passando por isso. Exato. Não tinha uma rede social que você conseguia, com uma palavra-chave, achar... conhecer pessoas que estavam falando sobre aquele assunto. Então era você, eu mesmo, e sabe? E meu demônio ali tentando se exorcizar. Era um movimento difícil, você não sentia a vontade de se abrir com ninguém, porque você tinha medo de ser... Nem com você mesmo, né? Porque você então, seria completamente execrado. A internet foi uma revolução em vários sentidos, assim. Não só... E aí é muito ruim quando as pessoas dizem quem tá ali no ambiente virtual não é uma relação real. É a relação real também. Sim, esse mundo on e off cada vez mais está sendo repensado, né? A gente está aqui conversando com pessoas que a gente nem conhece, né? Sendo, enfim... Qual que é a sua cantora gospel preferida? Adoro. Eu gostava de Aline Barros, Cassiane. Cassiane Aline Barros.
E curti Eu muito gostava Diante das do músicas da Trono. Cassiana que tinha aquela coisa de começar devagarzinho e depois acelerar. Ah, Assim, o hino da Vitória. vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame esses logo esse hinos de homem. Velho Testamento, né? É, Profético. Exato. Geniais. Deus vai mandar Agora, fogo. eu gosto quando, e eu não curti isso, já tava fora da igreja, quando algumas cantoras, alguns personagens gospel, evangélicos, começam a virar memes. Então, por exemplo, o vídeo da Ana Paula Valadão Quando cantando meu pai Quem vai- pecar vai vai pagar, quem pecar vai morrer. É genial. E aí eu tenho Legal. amigos que amam isso e nunca pisaram na igreja, não sabem quem é. E aí eu conheço todo esse universo e falo, por que na minha época não era divertido? Você já viu aquele Quando Meu Pai Me Dá Dinheiro? Não. É a Ana Paula Valadão também falando, obrigada, papai. Perfeito. Papai. O meu pai, ele cuida de mim. Ele supre as minhas necessidades. Eu já fui em congresso do Diante do Trono. Ah, congresso Belo eu não tinha Horizonte. dinheiro. Tá vendo? Eu fui mais harder. Eu Ah, era você era extremamente da fã. caravana. Eu era Valadete. Valadete. Fãzão da Ana Paula. Ai, Ana Paula, você me decepcionou tanto depois. Mas enfim, Ana continuo. Paula é- Ainda escuto, choro e tal. Você aqui, então vamos agora pro outro extremo. Você se define Não como sei. astrólogo de bar. Ah, essa definição dada por um amigo, astrólogo de bar. Aqui, ó, você tá falando com um sagitariano, com ascendente em peixes, lua em virgem. 2 minutos me defina. Não, ascendente peixes é o problema da sua vida, né? Não É o seu mapa. Tá tudo bem, Eu não cara. preciso de 2 minutos pra definir. Assim, a gente sabe, todo mundo que tá ouvindo Adoro conhece. quem tem um preconceito contra um signo com específico, pisciano. sabe? Pisciano é trouxa. Geminiano. Ele é, Pisciano mas é ele é trouxa. fofo, empático. Não, ele é fofo. Ele é a evolução É. da empatia. Não, ele é fofo. Do amor. Mas são os dois signos, dizem, né? Eu tenho um Escorpião amigo que fala que a Escorpião e astrologia. Peixes, né? Eu tenho um amigo que fala que a astrologia é o terraplanismo aceito. Amo. É aquilo que a gente pode falar à vontade. Né? Mas dizem que Sagitário e Peixe são os dois signos mais exagerados, né? Assim, sim. boêmios, os Toma zodíacos. Eu cuidado falo, com drogas, né? se não fosse minha lua em virgem, eu já tava Não, morando Sagitário na com Cracolândia peixes é Cracolândia, agora. É certo? pesado, assim. né? E você é o quê? E eu sou Sagitário com Escorpião, olha aí. Eita caramba. Escorpião também é muito Que é o mal nosso inferno visto. astral, né? É. Mas eu adoro ter esse escorpião, é bom, assim, que aí você aprende a Saca ficar ali, um pouco, né? você não entrega tudo, você fica meio desconfiado. Escorpião tem essa coisa ali de estar na moita, assim. Tá sempre pronto ali pra- Observa muito antes de atacar e escolhe a hora certa de De jogar na cara, de né? jogar na cara. Tudo que você fez em 1982. Exato, o escorpião não guarda mágoa, que nem peixe. Escorpião guarda data, guarda da hora, local, momento. Mas Pisciano, guarda mágoa? Ah, Eu ele acho que não é mais coisa leva, de eu acho que câncer, ele né? leva pra casa. Câncer tem a ver com quando você toca em algo que pra câncer é muito estrutural, porque câncer tem a ver com família, né, com antepassado, com as minhas raízes. Então, o canceriano bate mais quando você mexe com algo pra ele que tem a ver com a raiz dele, com a base dele. O peixe já tá transcendendo, então às vezes Já um tá ali em pouquinho outro lugar, pra uma né? pessoa é ofensa, pra pisciano é elogio. Total, Entendeu? É cara. isso. Não sei. E Peixe o já tá- sagitariano tem isso de ser extremamente desbocado, Desbocado, sincerão, exagerado, né? exatamente. Fala a En- coisa certa na hora Engraçadão. errada. Exato, é um dom. Eu tenho É. isso desde sempre. Inclusive várias situações aqui. O que você tá assistindo de bom? Assistindo, lendo? Ah, eu tenho assistido uma série, porque primeiro, assim, um tempo eu fiquei muito refém de Netflix. E isso é uma coisa, é bom porque é muito prático, mas às vezes a gente fica muito condicionado ao que tem ali na plataforma. Mas eu tô assistindo uma série incrível chamada Pose. Você já viu? Não. É uma série do FX, tá na 2ª temporada. Pose fala sobre o contexto dos bailes balls no final dos é um anos baile 80. ball? Boa pergunta. Então, os balls são umas festas que aconteciam no final dos anos 80, em boates no subúrbio, em Nova York. Muito frequentado por negros e latinos, gays, transexuais. Lá vem o esquerdista lá de vem. novo, meu Deus. E tinha uma pegada dos balls que nasceu o Vogue, por exemplo, da Madonna. Todo aquele movimento de foda. Vogue. Então, o lip sync, que hoje RuPaul colocou pro mundo, esse universo do lip sync, surgiu nos bailes balls. Então, são concursos de beleza. E foi feito um filme que é incrível. Quem não assistiu precisa ver. Chama-se Paris is Burning.
É um filme clássico. Paris está em chamas. Exatamente, Paris em Fisk, chamas. mãe, obrigado por ter pagado o Fisk. Esse filme é incrível e ele retrata bem esse universo dos bailes balls. E essa série fala, como a primeira temporada fala mais sobre essa coisa do fervo, então de todas o shade, a noção, tudo que o RuPaul fala de Chantay Stay, Sashay Away, tudo é um vocabulário, um pajubá que nasce nesse universo. E aí na segunda temporada eles começam a falar não mais sobre o que é diversão, o que é arte, mas começam a abordar o tema do surgimento da AIDS e das políticas. Então, a necessidade que esses grupos tiveram de ir para a política e de enfrentar os parlamentares na época, a própria Igreja Católica, que era contra a criação de uma política de estudo em cima da AIDS como doença e de fornecimento de medicamento para cura, porque a Igreja Católica entendia que a AIDS era uma praga vinda de Deus para matar os homossexuais. Pra punir os homossexuais pelo pecado deles, né? Então, fala bem disso, assim, que a gente tá falando nesses últimos minutos, de que a gente ferve, mas fervo também é luta, né? Assim, tem que falar de política. A política atravessa a gente desde o nascimento. Então, se tem uma vaga para sua mãe chegar na maternidade para você nascer, até quando você morre, se existe jazigo e cova para te enterrar. Então, assim, a prefeitura tá regulando isso. Alguém tá regulando isso da sua chegada ao mundo, a sua partida, sabe? Que massa. Pose. Pose, P-O-S-E, Pose. Tem que baixar, né? Pode ver online, pode ver online. Pose. Eu me livrei um pouco do Netflix também, agora tenho visto bastante série na Amazon. Ainda não fui pra Amazon. Nossa, assisti uma, já falei aqui, falo o tempo inteiro, chama Fleabag, que é genial, tá indicado a vários Emmys agora, é de uma atriz, são só 2 temporadas, 6 episódios cada temporada, de 25 minutos. Aquela comédia desgraçada da cabeça, sabe? Que você sai, assim, você não sabe se você ri, se você chora. E agora eu comecei a assistir This Is Us. Você já ouviu falar também? Não assisti, mas eu já ouvi falar. Ah, maravilhoso. Assim, você fica assim, hoje eu não vou chorar. Eu não vou chorar. This Is Us é do Amazon. Eu tô chorando. É da Amazon também. Outra da Amazon muito bom, chama God Omens. Que é um anjo e um... Você já viu, Pazoto, essa? É um anjo e um demônio que estão lá desde o Éden, juntos. E eles não querem que o apocalipse aconteça, porque eles gostam muito da vida deles na Terra. Daí eles vão tentar boicotar de todas as maneiras. Já viu o Rei Leão? Tô com medo de assistir. Por quê? Porque eles cagaram muito o Aladdin, né? Eu não vi o Aladdin. Não, eu não vi também o Aladdin. Mas eu vi por correspondência. Por amigos que assistiram e que tinham o Aladdin no imaginário, uma relação afetiva, e saíram decepcionados. Então eu tô com medo de ver Rei Leão também, deles estragarem com a minha infância. Vamos ver essa semana aqui. Vamos. Qualquer coisa a gente sai e vai afogar as mágoas. Vamos. Será que vai ter aquelas mensagens subliminares que tinham no primeiro sexo? Perfeito. Do nada, parece uma... Eu acho que se eles tiverem tirado isso, eu vou ficar muito decepcionado. Eu já vi que... As novas gerações, como é que vão surgir as novas gerações também aí de rolou viados? gordofobia, eles emagreceram o Pumba, botaram um ator javali um gordo menor, mais magro. Então, assim... com tantos javalis atores por aí, sabe? Javalis não é possível que caberiam não, mais um no outro papel. porco do mato, exatamente. Você acha que o Pumba e o Timão... É uma teoria aí, né? De Casal? que tem um caso. Não, acho que não. Acho que não também, né? Acho que não. Eles só estão ali na parceria, sobrevivendo. Não, acho que não. Acreditava em outras coisas. Rafik poderia ser, né? O macaco com Mufasa. Agora o Scar também. Foi você que falou que jogaram um raio heteronormatizante no Scar? Não. Quem foi que me falou que o personagem do Scar tá menos engraçado e meio... Que ele era uma coisa meio sarcástico, assim, né? Eu vou te confessar que eu não sou um grande fã de Rei Leão, cara. Sério? Eu não sei as se passagens, mata. assim, de cor. Pois é, não sei o que eu tô fazendo aqui Nossa, ainda se mata. hoje. Rei Leão é a vida em si, porque, assim, fala de nascimento, traição, de que família é difícil mesmo. E aí fala de você fugir dos seus problemas, depois de você encarar eles de frente, fala de fervo, fala de responsabilidade.
Ai, quero ver. Vamos Fala aproveitar disso hoje, que tudo. segunda Rei Leão geralmente é mais Rei Leão barato. Eu vou ver completo. se tem uma sessão hoje à noite. Gente, é isso aí. Estamos chegando no final. Felipe, gente, passou obrigado, rápido. cara. Imagina, você obrigado gostou a você. mesmo? Gostei Foi mesmo. tranquilo? Eu achei que ia ser mais tenso, tipo... Me preparei, Você rezei. leu, né? Tudo, Li, várias exatamente. coisas, Falei, o assim, que eu vou trazer aqui? Nietzsche, Dados. outras coisas. Exatamente. Não vai precisar o seu PowerPoint hoje, mas a Não, gente vai gravar. Aquele com as setas, Vai assim. guardar ele pra sua próxima participação. Felipe, obrigado de novo mais Obrigado uma a vez. você. Boa volta ao Rio de Janeiro. Em breve Obrigado. espero estar lá. Quero que me recebas Tamo junto. para uma prainha no Leme. No Leme. E até a próxima, gente. Muito obrigado, tá, por estar aqui. Esse é o nosso 4º programa. Eu prometo que em breve todos eles vão estar disponíveis como podcasts em todos os tocadores. Mas se você quiser, você pode acessar o site da Rádio Geek para ouvir depois e continuar de olho aqui na programação. Segue a gente, segue Rádio Geek BR no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu no Instagram, tô como lá, João Mazini, você pode procurar. Felipe Lipe Lins, sigam, ele faz uns reviews de memes maravilhosos, muito bons. E é isso, segunda-feira que vem a gente tá aqui para mais um podcast do João. Muito obrigado, até a próxima. Até, galera.